Olá a todos, que alegria vir aqui a essa igreja. Eu sempre gosto de vir aqui demais porque o sentimento de vir a Betânia é o sentimento de voltar para casa. Eu sempre sou presenteado toda vez que eu venho aqui, então é um tipo de convite que eu não posso dizer não. Eu torço a agenda, mas assim, esse aqui eu preciso ir porque eu preciso voltar para casa de vez em quando, não é? E ainda Deus dá uns presentes adicionais. Hoje, no final da tarde, atravessando de barca, tinha um pôr do sol que eu tive que parar lá no cais para ficar tirando foto, porque estava lindo demais. Falei, obrigado, Senhor. Além de voltar para casa, o Senhor me dá um pôr do sol desse, uma coisa completamente especial. Assim, eu botei logo lá no Facebook, a minha esposa já chegou, cheguei com esse pôr do sol. Olha só que eu cheguei aqui. Então, foi bastante gostoso essa viagem de retorno aqui e poder passar esse tempo com vocês. Eu adorei o tema. Esse tema é o tema que tem uma paixão bem especial. O fato de trabalhar com estudantes durante muitos anos mostra um pouco da ênfase que a gente teve ao longo desses anos de trabalhar a questão da missão na cidade. A cidade tem uma gramática, e a gramática da cidade é importante entendê-la. Então, o grande desafio para a gente é não só fazer essa hermenêutica do texto bíblico, mas também fazer a hermenêutica da cidade. Descobrir como é que a cidade se organiza, se estrutura, quais são os caminhos, quais são as portas, possibilidades, quais são as brechas. É um trabalho, uma tarefa permanente, essa hermenêutica da cidade, esse exercício de ler constantemente a Bíblia no contexto urbano. E muda, né? De tempo em tempo muda. Quando eu saí de Niterói, há 28 anos atrás, a cidade era uma. Cada vez que eu volto, eu descubro coisas diferentes. Talvez para mim seja mais fácil perceber algumas coisas, porque estou muito tempo fora, então quando a gente vai vindo, chegando, vê algumas coisas. Para quem está mais dentro da cidade, vai se habituando, e as mudanças são mais difíceis de perceber muitas vezes. A não ser as mudanças óbvias, por exemplo, da densidade populacional, da questão imobiliária, e tudo isso que a cidade vai mudando. Mas a cidade vai mudando não somente em termos de ocupação do espaço físico, mas também na forma de pensar. Então, o grande desafio para a igreja é fazer essa tarefa permanente da hermenêutica do texto e a hermenêutica do contexto, a hermenêutica da cidade e a hermenêutica do texto, e relacionar esses desafios, né? Então, para quem está aqui há mais tempo, vai perceber, né, que nessas etapas que a Igreja Betânia vem passando, a cidade vem mudando, junto com as mudanças da igreja. E cada geração é desafiada a, de novo, encontrar os caminhos do coração da cidade, para poder interagir com a cidade. Quais são as linguagens, qual a forma de pensar. Eu costumo dizer para os meus alunos que se você quer trabalhar com jovens, ouça a música dele, mesmo que você não goste. Ouça a música por diagnóstico, porque os poetas colocam nas músicas aquilo que passa no coração deles. E aquilo que os nossos jovens cantam. Então, uma boa maneira de você radiografar o coração da nossa juventude é ouvir as músicas que eles ouvem, entender as músicas que eles estão curtindo, porque é a forma como você chega até o coração dele, os temas, as possibilidades, tudo isso fica colocado lá. Então, esse exercício que nós vamos fazer, começando hoje até o domingo, é de tentar entender a gramática da cidade e a gramática do texto, como é que Deus se relaciona com a cidade. Eu escolhi um texto bíblico de Jonas, porque é um texto curto, um texto que tem tudo a ver com a cidade, tem tudo a ver com a atitude do povo de Deus frente a uma cidade específica, esse ambiente de fazer missão num lugar hostil, uma cidade que é uma ameaça. Nós também enfrentamos expressões de hostilidade na cidade na qual vivemos. E em Jonas nós temos uma transição muito interessante. Na história do povo de Deus, até o livro de Jonas, as nações da terra tinham que olhar para Israel. Mas em Jonas, Deus muda o movimento. Agora já não é mais que as nações da terra terão que olhar para Israel, mas Israel tem que ir ao encontro das nações da terra. Mudou o movimento. Então é um momento especial na revelação bíblica, onde Deus muda o processo. Então, quem estava acostumado a ser olhado, agora tem que botar a mochila nas costas e ir ao encontro de. Então, isso muda a cabeça. E Deus não simplesmente diz que você tem que mudar o movimento, mas o movimento em direção ao seu pior inimigo, Nínive.
sobre o qual existem profecias que vai servir de que Nínive vai disciplinar o povo de Deus no futuro. Então, é uma coisa assim um pouco difícil, mas então eu vou querer olhar com vocês até onde for possível no livro de Jonas, de hoje até o final, essa experiência de fazer missão na cidade. E eu trouxe um texto, não sei se alcançou para todos, eu trouxe somente 100 cópias, eu não tive muita fé hoje de manhã quando eu fiz cópia, eu acho, devia ter mais fé. Será que todo mundo conseguiu uma cópia desse texto aqui, que é uma síntese do texto do Asemiro Hoffman? Se não conseguiram, talvez possam dividir entre duas pessoas para que leiam juntas, quem não tem um texto. Nesse texto do pastor Asemiro, que é um pastor luterano, um grande amigo, ele escreveu um texto belíssimo sobre a cidade na missão de Deus. E é um livro da editora Sinodal, que é um livro que vale a pena ser lido, porque ele faz o Asemiro foi como pastor regional, tipo um bispo, que a igreja luterana não tem bispo, mas tipo um bispo, né? Responsável por trabalho durante muitos anos em grandes cidades no sul do país, né? E ele condensou essa experiência de ser pastor regional luterano, trabalhando com a colônia alemã e fora da colônia alemã, revitalizando igrejas, interagindo na igreja com a cidade. Ele escreveu isso num livro. Eu coloquei aqui só uma parte da introdução dele, que nós vamos usar hoje, para que vocês vejam os temas que são importantes. Então, eu estou começando pela conclusão, porque se alguém dormir, já pegou a conclusão. Se alguém precisar faltar amanhã, já tem a conclusão. Se alguém não gostar do que vai ouvir, também já tem a conclusão, então está ótimo, né? Então, está tranquilo assim. Eu vou ler aqui, vocês podem me acompanhar, alguns parágrafos, e em cada parágrafo ele ressalta um tema importante. Então, o primeiro parágrafo diz assim: a igreja, agraciada com as primícias da nova criação, tem a responsabilidade de protagonizar a experiência evangélica de ser nova criatura no âmbito pessoal, comunitário e cidadino, colocando-se a serviço dos projetos de vida. Não basta a igreja estar presente na cidade, ela é depositária do testemunho da restauração da humanidade recriada em Cristo. Suas propostas, seus projetos e ações comunitárias devem trazer consigo a esperança pela transformação da cidade. A fé evangélica tem esse compromisso por causa do reino de Deus. Então, a primeira coisa que ele menciona nesse parágrafo aqui é a identidade da igreja, dizendo que a igreja, como comunidade, é o depositário, possui as primícias da nova criação. Então, na comunidade, Deus está fazendo aquilo que vai ser realidade plena no seu reino. Então, a cidade tem um testemunho encravado no meio dela, por meio da igreja, daquilo que Deus está fazendo no ser humano, daquilo que Deus quer fazer no ser humano. Então, a igreja é esse espaço onde o testemunho da restauração, da recriação que Cristo está fazendo, se evidencia na cidade. É muito interessante quando a gente lê Efésios 3:10, diz que Deus dá testemunho às potestades e aos principados por meio da igreja. Então, o testemunho da igreja não somente é para o vizinho, mas até as autoridades espirituais, quando Deus quer mostrar para as autoridades celestiais, diz assim: olha o que eu estou fazendo na história, olha para a igreja. O testemunho da igreja vai para além da história e vai para essa dimensão espiritual, onde Deus, em Cristo, por meio da sua igreja, manifesta essa comunidade, esse testemunho da experiência da nova criação. Então, aqui como igreja, essa comunidade, nós somos essa oficina, esse ateliê de Deus, onde Deus, como artesão, vai trabalhando em nossas vidas e esculpindo essa nova criatura. E cada pessoa que passa e entra no ateliê, quando chega, se encanta com essa obra de arte que Deus vai fazendo nas nossas vidas. Então, isso já mostra um pouco a responsabilidade que esse ateliê deve estar aberto para visitação constante. Que essas obras são expostas no seu lugar de trabalho, na vizinhança, na escola, na família. Nós somos obras de artes na mão de Deus que vai esculpindo essa nova criatura. E como igreja nós somos esse exemplo
o testemunho físico na história, nesse bairro, nessa localidade, daquilo que Deus está fazendo conosco. Então, nós temos um protagonismo desses projetos de nova vida. Aí vem o segundo parágrafo, que ele vai dizer: a fé cristã é uma atitude crítica que percebe os limites dos construtores urbanos com seus modelos idealizados ou ideologizados e, ao mesmo tempo, ressalta a compaixão do Senhor através das ações proativas a favor da cidade. Ela não se coloca como espectadora, mas integra-se como fermento capaz de levedar a massa. Isso é interessante aqui demais, esse conceito de fé como atitude crítica. Só lembrar um pouquinho a diferença entre moral e ética. Talvez ajude um pouco a gente pensar sobre isso. Deixa eu dar um exemplo de moral. Eu sou de uma época na igreja onde era proibido tocar bateria. Bateria não era um instrumento, digamos, celestial. Os instrumentos celestiais eram outros. Eu sou de uma época, por exemplo, na igreja, onde as mulheres não podiam entrar de calça comprida. Eu me lembro quando a minha mãe colocou pela primeira vez a calça comprida. Foi um escândalo a esposa do pastor colocar a calça comprida, mas teve uma época assim, não muito tempo atrás. A moral daquela época dizia que essas coisas não eram pertinentes. A moral mudou. Hoje, bateria não é um problema. Eu me lembro do papai numa igreja lá em Friburgo, onde o tecladista da igreja comprou um teclado novo, e nesse teclado tinha uma bateria. E durante o louvor, o tecladista, acho que por acidente, ele apertou o botãozinho que ligava a bateria, e então começou no meio dos hinos lá tocar aquela bateria. Depois da reunião, do culto, teve uma reunião dos diáconos com meu pai, e a reunião foi uma reunião espiritual de discernimento. Disseram para meu pai assim: pastor, nós não vimos o cão, mas ele se manifestou. E meu pai perguntou: mas onde é que o cão se manifestou? Tinha um som de bateria, estava lá, aquela comunidade rural lá de Friburgo, de plantador de alface ali nas Duas Pedras, estava discernindo que o cão estava se manifestando no teclado porque tinha uma bateria lá. Então, a moral muda, a ética não. A ética é o juízo crítico da moral. Então, a ética sempre questiona a moral. Ela critica a moral, ela pergunta: essa moral promove vida ou não? Então, você tem a moral que vai mudando, o que é um conjunto de valores de uma época, numa outra época muda. Mas o exercício ético nunca muda, porque ele sempre vai fazendo o juízo crítico daquela moral. Se aquela moral promove a vida ou não. Aqui ele está dizendo que a fé cristã é essa atitude crítica que questiona a igreja como a consciência crítica do poder público, do Estado, da sociedade, questiona esses modelos idealizados ou ideologizados de construção da cidade, de edificação da cidade, do valor do ser humano na cidade. A fé questiona isso e pergunta: a forma como a cidade se organiza promove a vida ou destrói a vida? A forma como a cidade se organiza promove a justiça ou destrói a justiça? A fé coloca o dedo em cima, porque a fé não é ideologia. Ela está acima disso, ela critica o modelo da maneira como se organiza a cidade. E a igreja, como depositária dessa fé, ela, por um lado, é juízo, mas, por outro lado, também ela é obra de compaixão, é a manifestação da compaixão de Jesus, com ações proativas de integração, de cuidado, de redenção, de acolher, de incluir as pessoas. Então, ele fala sobre a igreja, sobre a fé. Aí vem a terceira dimensão, que é o projeto de missão. Ele vai dizer: para tanto, necessita debruçar-se sobre o seu projeto de missão, para ir com a cidade, não de um projeto restrito, pensado para os limites da sua denominação, antes de um projeto que a sua corporação a serviço do bem da cidade.
A igreja deve, portanto, ser capaz de visualizar os que se empenham pelo bem da cidade e conjugar esforços com atores sociais comprometidos com a vida da cidade, mesmo que esses façam com motivações diferenciadas. Aqui um outro valor importante do projeto de missão e um conceito que na década de 70 no Brasil chegou com as obras de Francis Schaeffer. Quem deu Francis Schaeffer? Deus que intervém, a morte da razão, ele está presente, não está calado. Schaeffer trabalhou um manifesto cristão, um conceito muito importante, chamado cobeligerância. Foi uma novidade na década de 70, quando os evangélicos no Brasil começaram a ler sobre cobeligerância, que dizia o seguinte: se vem alguém de uma outra fé que não a minha, propondo que eu me junte a ele para fazer um bem para a população, um bem para a cidade, eu não preciso dizer não para ele só porque ele tem uma fé diferente da minha, mas se a proposta dele traz bem para a cidade, eu posso participar com isso. Isso é cobeligerância. Então, por exemplo, se a gente mora num bairro onde tem uma rua escura, onde o ônibus para numa rua escura e é perigosa para as pessoas que descem ali à noite voltando para a casa do serviço, e vem alguém lá de uma religião diferente da minha e diz: olha, pastor, olha, nós queremos fazer o seguinte, fazer uma mobilização aqui na rua para que a prefeitura coloque lâmpadas, para que a rua esteja clara, para que os nossos filhos e as nossas filhas possam chegar com tranquilidade da escola, do trabalho à noite. Você se junta comigo nessa iniciativa? No passado, muitas vezes a igreja evangélica dizia assim: não, nós não nos metemos nisso, ainda mais proposto por alguém assim. É o tipo de gente que entra na barca e pergunta para o maquinista da barca lá, como é que chama, piloto, né? É evangélico? Então não vou, se não for, não vou. Né? Vai para o piloto do avião, é evangélico, vai me levar para as alturas? De jeito nenhum, não vou. A gente não vive assim, né, gente? Graça comum, né? Outro conceito importante. Um homem mau não dá pedra ao filho quando o filho pede pão. Não é isso que a Bíblia diz? O sol nasce sobre justos e injustos. Não é isso que a Bíblia diz? Então, aqui está dizendo que é importante a igreja reconhecer quais são os projetos na cidade de valorização da vida, no qual nós podemos participar como igreja, como missão. E aí, finalmente, a cidade é um projeto em permanente construção e reconstrução. Aí ele fala sobre essa necessidade da exegese bíblica e urbana. Trazer a cidade de volta para Deus implica nessa inserção qualificada na cidade, essa capacidade de ler a cidade. Agora, todo o movimento de inserção implica em sair daquilo que a gente tem como cômodo, a mobilidade. É difícil seguir a Jesus, né? Às vezes Jesus vai por uns caminhos e diz: Senhor, por aí não. Seria mais fácil se eu fosse por aqui. Mas ele diz: é por aqui que eu vou, meu filho. Vem atrás de mim. E muitas vezes a gente quer seguir Jesus, mas com um GPS na mão. Senhor, posso sugerir o caminho? Né? Então, Jesus não é o taxista no qual nós sugerimos o caminho. Ele é o Senhor que conduz, a gente vai atrás. A gente vai atrás. Então, trazer a cidade de volta para Deus implica nessa mobilidade, nessa disposição de romper algumas barreiras e algumas comodidades. E é a questão que nós vamos ver aqui com Jonas. Vamos então para Jonas. Agora, o capítulo 1, nós vamos ler o primeiro versículo e a última frase do livro hoje. Tá bom? Então, Jonas 1, e depois a última frase do último capítulo de Jonas. Tá bom? Então, Jonas 1 diz assim, 1:1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. A palavra do Senhor veio a Jonas. Depois, o último versículo, a última frase do último versículo, uma maneira muito sugestiva de terminar o livro. Olha como termina o livro. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É o único livro que termina com uma pergunta. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A cidade é um espaço de encontros, lugar de encontros.
Esses encontros nos trazem surpresas, podem trazer crises, mas também trazem oportunidades. E o livro de Jonas, nós temos vários encontros aqui. E esse primeiro encontro está descrito no versículo 1, quando veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E a palavra do Senhor vai tratar com o profeta, com o povo e com a cidade na qual ele será enviado. Veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor produz em nós um encontro. Produz em nós questões. Em Jonas, no primeiro momento, produz a desobediência, a fuga. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Cristo, que é bem diferente do exemplo de Jonas. Quando Jesus, no Getsemane, no meio da adversidade, a sua oração é o esforço de colocar o seu coração em sintonia com o coração de Deus. A adversidade do seu entorno, as dificuldades do seu entorno não fazem com que Jesus levante dúvida do caráter de Deus. Isso é muito importante. Muitas vezes, a dificuldade que nós estamos atravessando, ou a dificuldade que nós enfrentamos, faz com que, por causa do nosso entorno, por causa de nossa situação, a gente levante dúvida sobre o caráter de Deus. A gente julga o caráter de Deus baseado nas nossas circunstâncias. Do tipo, me favorece é bênção, não favorece é maldição. Muito circunstancial isso, né? Quando parece que me favorece e quando parece que não me favorece, a gente começa a julgar o caráter de Deus. Jesus não discute os meios, ele busca submeter à vontade de Deus, ele não busca fugir da vontade de Deus, a despeito do preço que ele paga por aquela situação. Então, comparando o exemplo de Jonas com o exemplo de Jesus, quando a palavra do Senhor vem, é muito diferente, não é? Então, a palavra do Senhor veio a Jonas e comunica a Jonas uma outra tarefa. Esse encontro produz em Jonas um incômodo. E a pergunta para a gente, quando a gente lê a história de Jonas, é tentar entender o quão perto ou em quão longe nós estamos daquilo que Deus está fazendo na história. Se Deus tem pena da cidade, se Ele tem um projeto para a cidade, de que forma como igreja nós estamos sintonizados com aquilo que Deus está fazendo na cidade ou quer fazer na cidade? Estamos próximos do seu projeto ou estamos longe do seu projeto? Nós estamos com uma conexão próxima do coração de Deus ou longe? Como é que a gente entende as circunstâncias? É interessante, né? No caso de Jonas, todas as circunstâncias eram positivas para a desobediência, é ou não é? Primeiro, ele recebeu a mensagem, não gostou do que recebeu. O que ele fez? Olhou no seu orçamento e falou: olha, tem um dinheiro na carteira. Um sinal positivo. Vou até o porto. Olha, tem um barco no porto. Outro sinal positivo. Deus está aprovando esse negócio. Olha, o meu dinheiro alcança para comprar uma passagem. É a vontade de Deus. Olha, tem lugar no barco. Que maravilha, Jesus está abençoando. Olha, o barco vai para o lugar exatamente o oposto para onde Deus mandou. Só pode ser bênção de Deus um negócio desse, não é? Então, a forma como nós estamos perto ou longe do coração de Deus, em sintonia ou em não sintonia com a vontade de Deus, por aquilo que Ele está fazendo na história, faz com que a gente olhe para as circunstâncias de maneira diferente. Todas as circunstâncias foram favoráveis para Jonas desobedecer. Do recurso ao lugar no barco, ao barco no destino oposto. Ele estava lendo toda a história de maneira equivocada, porque o seu coração estava comprometido com a desobediência. O seu coração não estava em sintonia com o coração de Deus. Então, é muito importante, porque no caso de Jesus, todas as circunstâncias eram adversas, mas por causa da sintonia do coração com o Pai, apesar das circunstâncias adversas, ele fez o que tinha que fazer. No caso de Jonas, como o seu coração estava desconectado, todas as circunstâncias eram favoráveis, mas para a desobediência, não para a obediência. Então, a situação
de sintonia do nosso coração interfere na maneira como nós lemos as circunstâncias. Interfere na nossa intenção de trazer a cidade para Deus. Às vezes, o que nós fazemos, na verdade, é fugir. Fugir. Então, alguns dados gerais sobre o livro. Hoje mais eu quero fazer uma introdução com vocês. Então, o conteúdo desse livro. Então, por meio de um profeta desobediente, relutante, Deus vai expressar a sua compaixão aos piores inimigos de Israel. Não havia pior inimigo do que os assírios. A barbaridade, as coisas violentas que eles faziam na história, a descrição que os historiadores fazem é que os povos, algumas vilas, quando sabiam que iam ser atacados pelos assírios, cometiam um suicídio coletivo. Era melhor morrer do que cair vivo na mão dos assírios, que tinham por hábito fazer montanhas de crânio das suas vítimas. E aí Deus chama Jonas, um profeta nacionalista, para ir evangelizar esse povo. Então, a ênfase do livro é que o Senhor é criador, Ele sustenta o universo, Ele redime todo o universo. Que o Senhor é um Deus de compaixão, de misericórdia, e Ele expressa o seu interesse, a sua preocupação com os gentios. Esse é o caso de Nínive. Não teria eu pena de Nínive? Então, Israel luta para aceitar esse interesse de Deus, essa compaixão de Deus por aqueles que o povo já sabe que serão seus algozes no futuro. E essa luta está personificada na vida do profeta Jonas, que resiste à vontade expressa de Deus. Quem é Jonas? Jonas, o seu nome significa pomba. É um nome meio inadequado para o cara, né? Se fosse águia, corvo, mas significa pomba o nome de Jonas. Filho de Amitai, como nós lemos aqui, era da cidade de Gate, perto da cidade de Galileia, cidade de Jesus, e é mencionado na Bíblia em 2 Reis 14, 25, depois Mateus 12, 38, 42. Então, o tempo de vida do profeta Jonas é muito interessante. Ele é contemporâneo de Oséias e de Amós. Ele teve o seu período de ministério durante o rei Jeroboão II, isso é 793 a 753 a.C. E a profecia de Jonas, ele era conhecido como um profeta nacionalista. Ele fez profecias boas para Israel. Jonas inaugurou a frase, nunca antes na história desse reinado. Israel se deu muito bem na época de Jonas. Então, era um profeta muito identificado com a ideia judaica de ser. E aqui Deus pede a Jonas uma missão impossível. Você, que é o profeta perfeitamente identificado com o êxito e a soberania de Israel, é agora responsável de atravessar o mar e ir lá comunicar essa mensagem aos nossos inimigos assírios. Para o nacionalismo judaico de Jonas, isso era completamente fora de questão, impossível. Como é que Deus pode amar assírios? Eles são famosos pela sua crueldade. Como Deus pode amar a gente desse tipo? Como Deus pode amar Nínive, a capital dos assírios? Qual a tarefa? Versículo 2 do capítulo 1. Muito simples. Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Interessante esse detalhe, né? Nós estamos vivendo dias aqui no Rio também, em São Paulo, de muita violência, né? Aqui um texto que o pai diz para Jonas, a maldade de Nínive chegou à minha presença. Imagina esse critério para a gente orar, né? Senhor, a maldade da nossa cidade já chegou na tua presença ou não? Né? Mas aqui não tinha UPP em Nínive e o negócio ficou difícil. A maldade chegou nesse nível. E Deus disse, olha,
você vai lá e comunica para eles isso. Essa é a tarefa dele. Muito simples. O que ele tem que fazer? Um sermão de 5 palavras no hebreu. 5 palavras. Em português são 7. O sermão de Jonas não dá nem para dividir em 3 pontos. Não era um sermão presbiteriano tradicional, não é? A mensagem de Jonas é uma frase de 5 palavras em hebreu. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ponto. Essa é a mensagem. Sermão telegrama. Vai lá e entrega essa mensagem. Tudo. Claro que você tem que ir correndo e sair correndo, porque são seus inimigos, né? Mas vai lá e entrega a mensagem. Eu nunca vi um sermão tão poderoso, é ou não é? Uma vez me chamaram para pregar numa empresa lá em São Paulo. O dono da empresa me ligou e falou assim: pastor, você pode vir aqui na hora do almoço pregar para os meus funcionários? Eu falei: posso. Quando? Tal dia. Tá bom. Eu fui lá para a empresa dele, ele colocou todos os funcionários na sala, é uma empresa de prótese na Avenida Paulista, e disse: olha, esse aqui é um pastor que eu convidei para pregar para vocês. Ele não é cristão. Eu falei: tá bom, na hora do almoço, eu fiz um sermão curto, porque eu não queria tirar o almoço do pessoal, o pessoal não queria fazer jejum e mais sermão, não dá certo, né? Então, fiz um sermão curtinho, não foi em 5 palavras, mas foi talvez um pouco mais que 5 palavras, mas um sermão muito curtinho. Entreguei o sermão, e aí depois o dono da empresa do meu lado falou assim: bom, eu não sei vocês, dirigindo seus funcionários, mas eu entendi a mensagem e eu tomei uma decisão por Jesus hoje. Vocês, o que acham disso? Eu fiquei olhando para ele assim, e cada um dos funcionários foi levantando a mão: eu também. Não sei se era medo de perder o emprego ou não, eu sei que foi o meu dia de Jonas. 100% de conversão. Falei: uau! Falei para ele: vou te contratar para todo lugar que eu for pregar, você vai comigo, para fazer o apelo, que você é bom de apelo. Não é? Em plena Paulista, 12:30, 100% de conversão numa empresa. Mas aqui Jonas tem um sermão de 5 palavras. 5. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Não tem introdução, não tem conclusão, pontuar, não tem ilustração, não tem nada. É uma aula de... Não sei como é que ele era como pregador, só sei que só isso foi o que Deus deu para ele falar. Bom, qual a resposta de Jonas? Capítulo 1, versículo 3, mostra o que Jonas fez. Ele foge. Interessante, né? O profeta de Deus que foge de Deus. Ele ouve a palavra do Senhor e se manda para a direção oposta. O personagem central desse livro não é Jonas, é o próprio Deus. É Deus que é Senhor de Israel, Deus que é o Senhor da natureza, Deus que é o Senhor da história, Deus que é o Senhor das nações. É Deus que cumpre a sua vontade na história. É Deus que ordena Jonas a ir a pregar. É Deus que acalma o mar. É Deus que envia um peixe especial para pegar Jonas. É Deus que promove o quebrantamento no povo. É Deus que oferece misericórdia. É Deus que faz brotar a planta e morrer a planta. Deus é o grande protagonista desse livro, não é Jonas. E o versículo central de Jonas está no capítulo 4, versículo 2. Olha que maravilha. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrependes. Eu sabia desde o princípio. Jonas disse assim: Senhor, eu suspeitei desde o princípio. O Senhor me armou uma pegadinha. Eu sabia que esse sermão curtinho, essa braveza toda, na hora que o povo se arrependesse, o Senhor ia ficar como manteiga derretida e dizer: povo meu, como é que pode um negócio? Eu sabia, foi por isso que eu não queria ir. Foi por isso que eu, desde o princípio, quando eu ouvisse, eu sei que Deus tem um coração misericordioso, e se esse povo se arrepender, ele vai mudar de ideia, eu vou para outro lugar. Olha que interessante, o profeta de Deus foge da misericórdia de Deus, foge da compaixão de Deus, porque o seu nacionalismo é tal, que é a barreira que ele tem para trazer a cidade para Deus. No caso de Jonas, é ideológica. Qual é a nossa? Pode ser social, pode ser cultural, pode ser de comodismo, pode ser de...
agenda muito cheia. Bom, Jonas, povo de Deus, tinha sua barreira de caráter eminentemente ideológico, nacionalista. Como judeu, não quero nada com esses assírios, que é um povo terrível, abominável. E essa era a dificuldade que Jonas tinha que superar para poder trazer a cidade para Deus. Nós temos que fazer o nosso exercício e perguntar: quais são as nossas? Será que é de origem ideológica? Será que é de origem social? Será que é de origem organizacional? Qual a origem da nossa barreira? Se é que há uma barreira para trazer a cidade para Deus? Qual é o obstáculo que nós temos para que o Deus de misericórdia se evidencie naqueles para quem nós temos uma relação de hostilidade? Muitas vezes nós nos sentimos reféns em nossa própria cidade, sim ou não? Porque estamos vivendo em dias de grande hostilidade. Os carros cada vez com vidro mais fechado, com cor mais escura no vidro, a gente anda preocupado, porque é verdade, a cidade ficou difícil para morar, para viver. É uma relação hostil. Eu não sei como é no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, qualquer olhar atravessado pode provocar uma discussão de trânsito. A pessoa nem quer saber se a pessoa tem um problema de vista, está olhando para um lado, mas na verdade está olhando para o outro lado. Se ele achou que está olhando para ele... Há pouco tempo atrás eu saí para fazer uma viagem, indo para o aeroporto, 5h30 da manhã, passo na Marginal e vejo um tumulto, 5h30 da manhã. Falei: o que aconteceu aqui? Ligo o rádio, enquanto estou no caminho para o aeroporto, escuto no rádio o que estava acontecendo ali. Um caminhão que ia para a CEAGESP levar ou buscar verduras, alguma coisa assim, fechou um automóvel. Esse dono do automóvel saiu na frente, fechou o caminhão, e ele não sabia que a pessoa do caminhão estava armada. Enquanto ele fechou e foi discutindo com o caminhão do lado, ele tirou a arma do caminhão e matou a pessoa às 5h30 da manhã. Agora, quem é que levanta às 5h30 da manhã com disposição de matar a pessoa? Então, em São Paulo, quando eu paro no farol, no trânsito, no sinal, eu já olho para baixo, nem olho para o lado, fico não. Porque eu até tenho receio de olhar para o lado e alguém achar que eu estou provocando alguma coisa. Se eu olho para o lado, eu disfarço, faço alguma coisa assim, tento para ver se a luz, né, se o sinal ficou verde ou amarelo, então, para tentar ver, porque eu não quero trocar olhares que possam comunicar uma mensagem que eu não estou comunicando, dado o grau de hostilidade da cidade, o grau de... as pessoas estão à beira de um ataque de nervo, não é? Então, como é fazer missão num ambiente hostil? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. O Senhor vai ensinar no livro de Jonas por meio de um drama existencial. Várias vezes, Deus fala muito mais por meio do drama existencial dos seus servos do que por suas próprias palavras. Foi o caso de Oséias, que teve que casar com a prostituta, o caso de Jeremias. E aqui também no caso de Jonas. Nós nos lembramos mais da experiência de Jonas no peixe do que das palavras de Jonas mesmo. Ou seja, o drama vivido por Jonas é a grande metáfora que o Senhor utiliza para falar a nós. É uma mensagem mais dramatizada. A gente lembra mais da experiência de Jonas do que das palavras de Jonas. Jesus mesmo faz citação: o sinal de Jonas tem a ver com a sua experiência de estar no ventre do grande peixe. E é interessante que nessas abordagens dramáticas, nesses encontros dramáticos, nós podemos ler esse texto todo ele, em cada capítulo, baseado em três grandes categorias. Uma categoria é a surpresa, a outra categoria é a crise, a outra categoria é a oportunidade. Então, nós vamos, a partir de amanhã, e também hoje, olhar para os textos e fazer essas três perguntas. Qual é a surpresa nesse capítulo? Qual é a crise nesse capítulo? E qual é a oportunidade nesse capítulo? Situações vividas, dramas existenciais, nos permitem ver essas dinâmicas.
Então, no capítulo 1, nesse primeiro versículo, qual é a grande surpresa? A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor irrompe na história, surge na história e vem ao profeta. Qual é a outra surpresa? A reação do profeta à palavra do Senhor. Ou seja, o profeta do Senhor, quando recebe a palavra do Senhor, devia ficar feliz porque a palavra do Senhor veio, mas ele ficou angustiado. Então, se por um lado a palavra do Senhor vem e isso é uma surpresa, por outro lado a reação do profeta do Senhor à sua palavra é uma outra surpresa. E por que Jonas reage dessa maneira? Temos aqui então uma surpresa. O povo de Deus não reage adequadamente à palavra de Deus. Desde aquela época. O povo de Deus que espera a palavra do Senhor, quando a recebe, rejeita. Então, assim como colocar um abacate numa garagem não o transforma em automóvel só porque está na garagem, o fato de ser povo de Deus não quer dizer que nós estamos sempre dispostos a ouvir a palavra de Deus da melhor maneira. Se a palavra não for aquela que nós não estamos esperando ouvir, a nossa reação pode ser a mesma reação de Jonas, onde nós nos tornamos incapazes de trazer a cidade para Deus, porque o que nós fazemos é fugir da palavra do Senhor, como fez Jonas. Bom, essa é a surpresa. Qual é o conflito então aqui? Qual é a crise? A crise é que Jonas está num ambiente hostil, ele é levado pela palavra de Deus a fazer uma missão impossível. A crise é que a palavra de Deus rompe os esquemas e as convicções estabelecidas. Rompe a ideologia e a forma de ver o mundo de Jonas, do profeta de Deus. Certa vez eu ouvi do Henri Sobel a seguinte afirmação. Ele me disse: Ziel, você sabe qual é a função da exposição bíblica? Eu disse: não, Rabino, qual é a função da exposição bíblica? Ele me disse: é o seguinte, a função da exposição bíblica é consolar os abatidos e abater os consolados. Ou seja, ninguém sai imune. Eu falei: nunca mais vou me esquecer disso. Está consolado, a gente abate. Está abatido, a gente consola. Ou seja, ninguém fica indiferente. Aqui, quando a palavra do Senhor veio, ela trouxe conflito, porque ela quebrou um esquema, quebrou uma convicção, quebrou uma forma de pensar do profeta, rompeu esse esquema, alterou as expectativas, provocou incômodo, apresentou um conflito entre aquilo que deseja o Senhor e aquilo que deseja o profeta do Senhor, entre aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o povo de Deus deseja. Colocou um conflito entre as convicções do Senhor de misericórdia e o sentimento de Jonas de ódio. Colocou um conflito entre o sentido proposto e o sentido implementado. Então, toda vez que a palavra do Senhor vem, ela provoca essas crises. E a resposta na história vai ser o resultado de como essa crise se resolve. Surpresa, crise, oportunidade. Qual é a oportunidade que nós vemos aqui nesse primeiro versículo desse livro? A oportunidade é que essa crise revela uma agenda do coração do profeta, mas também revela uma agenda no coração de Deus. Não teria eu amor por essa cidade? E essa agenda do coração de Deus que é revelada, revela também a agenda do coração do profeta. Senhor, não quero nada com esses assírios. E o Senhor responde: é justamente para eles que você deve ir. Também é uma oportunidade de entender que é mais fácil ler a Bíblia do que ser lido por ela, não é? Sabe aquele negócio de você ler e você controla? Mas aqui é o texto que te lê. É a palavra do Senhor que te lê.
E quando ela te lê, ela revela a natureza do coração do profeta. Traz incômodo. Então, uma coisa é a gente orar: Senhor, muito obrigado porque tenho a tua palavra para ler. Outra coisa: Senhor, leia-me com a tua palavra. É outra forma de orar, né? A história que nós escrevemos, nesse esforço de trazer a cidade para Deus, revela sintonia ou desconexão do caráter, ou do coração de Deus. De que história nós estamos falando aqui? Da história do amor de Deus pelas nações, da história do amor de Deus pela cidade. Como participar dessa história? Nós vamos ver no capítulo 2, capítulo 3, a forma como Jonas foge e a forma como ele se conecta de novo com a história de Deus. Para onde aponta essa história? O chamado de Deus para expressar na cidade na qual nós somos chamados a trazer para Ele o seu amor de misericórdia. Vamos tentar aplicar isso em 2 minutos. Nós vivemos numa cidade hostil. Mas Deus ama essa cidade. Uma evidência do amor de Deus por essa cidade é a existência dessa igreja e de outras igrejas nessa cidade. Assim como Deus expressou para Jonas o desejo de trazer a cidade de volta para ele, porque a maldade de Nínive chegou até a presença do Senhor, a maldade dessa cidade também chega até a presença do Senhor. Muitas vezes, a forma como nós vivemos nessa cidade é uma forma defensiva, para evitar a hostilidade, para preservar-nos a nós mesmos. E às vezes essa forma defensiva se torna uma ideologia, onde até a nossa forma de fazer missão é defensiva. É na nossa margem e limite de segurança. No caso de Jonas ficou evidente isso. Não é nem pelo muito falar, porque o sermão era curtinho. Mas aí nós precisamos estudar para trazer a cidade na qual estamos inseridos como igreja de volta para Deus. Quais são as barreiras que nós temos que enfrentar e confrontar em nós, para que a gente entre em sintonia com o coração de Deus e que a história que nós venhamos a escrever na história expresse esse desejo de Deus de tratar com misericórdia dessa cidade. Nós podemos estar bem intencionados, assim como o povo de Deus estava, e é povo de Deus, profeta de Deus, e Deus não diz quem é seu povo, não é seu profeta, mas de alguma forma o coração do profeta e o coração do povo de Deus não estavam em sintonia com o coração de Deus. E quando veio a palavra do Senhor, esse incômodo provocou essa revelação dessa inadequação, dessa falta de sintonia. Algo Deus está fazendo na cidade de Niterói. Cabe a nós pedir que a palavra nos revele a nós mesmos e aquilo que Deus está fazendo. No caso de Jonas, a sua hostilidade tinha uma natureza ideológica nacionalista. No nosso caso, pode ser outro tipo de barreira: temor, medo, traumas, preconceitos, insegurança, comodidade, uma agenda de vida que não permite um compromisso missionário, porque estamos tão ocupados com as nossas coisas que, enfim, temos que perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aqui?
O que é que o Senhor quer que a gente faça para trazer a cidade para o Senhor? Assim como o Senhor falou com Jonas, fala com a gente. Revela o que nos impede de estar em sintonia com o teu coração. A mesma misericórdia que Deus teve por Nínive tem pela nossa cidade. E a existência dessa igreja na cidade é um exemplo claro disso. Eu vou terminar aqui, a gente continua amanhã, pensando um pouco mais no capítulo 1, nos primeiros 17 versículos, e depois vamos entrar um pouquinho no capítulo 2 também, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, uma boa noite, um descanso.